Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Ontem o jogo do São Paulo ele foi meio ali, sei lá, distraído. Tivemos uma distração muito esquisita com um lance totalmente fora de contexto de futebol, que é o lance do Bobadilha, coisa que eu sinceramente não quero nem me aprofundar no assunto, porque simplesmente acho que não cabe a mim. Se eu disser A, vão entender B, se eu disser B, vão entender A, e de qualquer jeito eu estarei errado. Então eu não vou entrar no assunto, beleza? Bobadilha vai falar ainda vai se pronunciar, e eu tô aqui esperando, como todos deveriam, acho que todos deveriam ter feito. Vamos ver qual que é a versão dele, o que acontece, se ele realmente é esse cara aí, mas tô aqui esperando também, tá bom? Então eu quero falar do jogo do São Paulo, porque nós tivemos uma questão aí do Rian Francisco, que vai ser o titular agora contra o Bahia, e fica pra gente a pergunta se ele está pronto aqui, o Rian Francisco, né? Aliás, nós tivemos também, surgindo do nada, um fenômeno aí chamado Henrique Carmo, que esse aí, ele vai dar o que falar e perigas pegar até uma vaga de titular no time do São Paulo. Mas isso também acho que é assunto para daqui a pouco. Primeiramente, um gol antológico do Luciano que vem do banco de reservas e pode ser que ele tenha encontrado a sua grande posição. É meio complicado falar isso pelo que ele fez nos últimos 2, 3 jogos, mas a verdade é que o cara vindo descansado do banco está fazendo a diferença, já vou falar sobre isso. E o Zubeldia, que de novo dobrou laterais, deu muito o que falar, pelo menos ontem, ele merece alguns elogios, e elogios de verdade, hein? O São Paulo, ele fez algumas coisinhas diferentes aqui, e eu quero trocar uma ideia com vocês. O André Silva também teria sentido a coxa, tem um monte de assunto que eu separei. Separei 4.000 assuntos aqui, vou falar de meia dúzia aqui, os 7, tá bom? Vem comigo então que nós vamos fazer um vídeo muito top aqui, now, agora. E pra você que não precisa fazer nada, deixa que eu faço tudo aqui, você só faz o seguinte, chega no like, então você me ajuda também, compartilhe o vídeo para espalhar a palavra. Então agora, likeinho, compartilhe o vídeo. E se você não tá inscrito aqui ainda, aí dá licença, né, bro? Só bater inscrever, se custa nada. Vem comigo, eu faço parte dessa família que só cresce aqui. Aqui é a coletiva do Juba Futebol, o seu vídeo de São Paulo Futebol Clube matinal, de manhã, meio-dia, de manhã, meio-dia. Pra você ver enquanto tá almoçando, meu patrão. Vem comigo aí, olha só. O Luciano vem do banco de reservas, né? E ele consegue fazer ali uma jogada linda pro Rian Francisco que perde o gol. Ele fez uma outra jogada que ele dá um chute da intermediária, da meia-lua ali, que ele dá um chute lindíssimo, né? Segurou R2, deu quadrado, lembra do segurou R2, deu quadrado do PES? Segurou R2, deu quadrado, bateu com a chapinha meio curva pra dentro, a bola passa beliscando a trave ali, quase, que ele faz um golaço também. Até que do nada, tem uma jogada do São Paulo que ele participa da jogada, tudo bem que a assistência foi do zagueiro, mas ele participa bem pertinho da área ali e ele faz um gol antológico. Não, o gol do cara ele não tem discussão. Não dá pra deixar dúvidas a respeito desse gol que o Luciano fez. Até entendo, né? Ah, mas o Luciano faz o gol, você elogia. O Luciano não faz, você critica. Não é esse o ponto. O Luciano joga de meia, eu critico. O Luciano joga como atacante, eu elogio. Vocês estão acompanhando o histórico. Acho o Luciano um bom atacante, lento, está lento, tá? Pra mim tá pesado, mas ele consegue fazer os gols dele. Ele tem o faro do gol. Contra o Náutico, ele fez gol na área com os pés, fez gol de cabeça, né? No jogo de volta. E agora contra o Tadieres, apesar do São Paulo já estar classificado, o Tadieres ele jogou muito melhor contra o São Paulo aqui no Morumbi do que naquele jogo lá em Córdoba. Córdoba do Tadieres? É Córdoba? Achei Córdoba, né? Que eles jogaram na casa deles, eles jogaram muito melhor aqui do que lá. Lá eles pareciam um time amador. Aqui eles endureceram o jogo. Eles tiveram chance de ganhar, o Rafael teve que fazer boas defesas e o Luciano foi um dos protagonistas dessa vitória. O primeiro gol do Sabino, pra mim um gol achado, Bobadilha cruza, o André Silva deita no chão pra cabecear pra cima, bate na barriga do Sabino e um gol achado. Só que o gol do Tadieres também foi meio achado, né? Uma linha de impedimento meio burraloide ali, que o cara pega a bola cara a cara com o Rafael e afunda. Então, os dois gols não tiveram jogadas trabalhadas, os dois primeiros gols. Já o do Luciano, era um momento em que o São Paulo trabalhava a bola. Então, achei sim um golaço. E o que me ficou aqui, o que eu deixo pra você comentar comigo aqui agora, e é uma dúvida mesmo que eu tenho, eu quero que você comente. Agora é o momento participação sua aí no vídeo. O Luciano, ele faz umas tabelas com o Rian Francisco. Eu nunca vi, na minha vida, o Luciano tabelar legal com o Caleri.
Acho que ele e o Caleri, o futebol não encaixa. E o André Silva, que encaixou o futebol, André Silva e Ferreirinha. Vocês lembram? Ferreirinha dá assistência, gol do André. André dá assistência, gol do Ferreirinha. Correu pra cá, puxou pra lá, gol, cada um fazia um. E jogando juntos, não era um cada um por si, igual o Luciano e Caleri. Era jogando juntos, um ajudando o outro. Aí eu vi o Luciano também não jogar nada com o André Silva. Já com o Rian Francisco, ele jogou bem e o futebol dos dois encaixou. O Rian toca a bola pro Luciano, o Luciano corre, volta pro Rian, os caras tabelaram juntos. Então, eu lembro que o Luciano com o Brenner, o futebol encaixava na época do Diniz. Luciano e Brenner não era só cada um por si, era uma dupla. Era uma dupla que se completava. O movimento de um completava o movimento do outro. E o que me pareceu com o Rian é que o Luciano ele cresceu demais. Ele parecia o Luciano da época do Brenner e ele cresceu ali de nível técnico também. Talvez porque a movimentação do Rian Francisco é totalmente diferente da movimentação do Caleri. O Caleri é um pivô pesado, que tem a característica da trombada e faz gols de cabeça. Esse é o Caleri. O Luciano não encaixa com ele. Agora, quando o cara fica se movimentando, atacando espaço vazio, buscando onde não está o zagueiro, levando a marcação pra lá e não fazendo o pivô parado, ele leva a marcação do marcador do zagueiro, o zagueiro sai de uma linha, o Luciano ataca a outra linha onde tem um espaço vazio. Me pareceu que uma dupla Luciano e Rian Francisco é uma dupla para olharmos de perto, porque ela pode sim fazer sucesso, hein? Achei impressionante. O Rian, ele perdeu o gol, concordo. O Luciano toca pra ele uma bola linda. O Rian pega a bola, tem o canto pra ele fazer o gol. Ele opta por driblar o goleiro e o goleiro foi muito bem. Se o goleiro não dá aquele milagre de tirar a bola do pé do Rian, o Rian fazia um golaço também. Então o Rian, com a confiança que tem de jogador de área, sabendo da sua capacidade, ele vai fazer um lance raro. Driblar o goleiro nos dias de hoje é um lance raro. E o Rian ameaça que vai jogar pra lá do cantinho do goleiro, puxa pra driblar e perde. Mas eu não tiro o mérito do Rian por tentar. É um jogador de muita confiança, vide os gols dele de cavadinha dos pênaltis. Acho sim que pode ter surgido uma dupla aí pro Zubeldia ficar de olho. E por falar em Zubeldia, muito se falou, o André Silva, ele não só sentiu a coxa, que ele pode ser dúvida para os próximos dias, mas a verdade é que nós temos mais dois jogos, que é o Bahia sábado e o Vasco depois, e desses dois o André Silva já está suspenso contra o Bahia. Então o Rian Francisco já garantido pelo Zubeldia, ele vai ser o titular contra o Bahia, é Rian, e depois, talvez, se o André estiver inteiro, ele pode jogar contra o Vasco. Mas a pedreira mesmo é o Bahia agora, a última que falta, né? Antes dessa parada pro Super Mundial, a pedreira que nós temos agora é o Bahia. O Vasco também é difícil, mas o Bahia é a pedreira. Dito isso, o André Silva, se tem um momento que ele pode faltar, que ele pode ficar ausente, são esses dois próximos jogos aí, que o Rian estará inteiro para jogar. Tem o Luciano, que pode fazer ali um falso camisa 9 e pode dar super certo. Então não tem problema não, estar sem André Silva agora, problema dos males o menor. Dito isso, Rian, Francisco e Luciano, vamos lá, que acho que pode dar super certo. O Zubeldia, ele foi muito criticado no pré-jogo porque ele fez na lateral esquerda o que ele vem fazendo na direita. Ele coloca Cédric Soares e Ferrarese e isso não tá resultando, né? Se a gente pensar direitinho, qual que é o ganho de colocar Cédric Soares e Ferrarese na direita? Pra mim, nenhum. Ninguém tá feliz com o futebol da dobradinha Cédric e Ferrarese. Ninguém está feliz com isso. Aliás, o Ferrarese ontem o pior jogo dele com a camisa do São Paulo foi o pior jogo disparado. É horroroso, disparado, horroroso. E tudo bem, né? Não é um cara também pra você falar, que lixão, tá? Não, acho que não. Mas ele precisa acordar e talvez não ser o lateral direito mais. Aí é coisa do Zubeldia. Mas o Zubeldia, vamos molhar as palavras aqui, peraí. Palavras devidamente molhadas. O Luiz Zubeldia, ele é um cara que tem dado muito o que falar também negativamente, né? Positivamente e negativamente. O positivo porque alguns decidem que vão elogiá-lo de qualquer jeito. O negativo porque outros decidem que vão criticá-lo de qualquer jeito. E eu não tô nessa pegada de elogiar tudo, criticar tudo. Eu quero fazer uma análise jogo a jogo, ver o que foi construído aí. E quando se fala que o trabalho do Zubeldia não evolui, eu concordo. Eu sou um dos caras que fala, o Zubeldia não evolui. Eu acho que é um técnico assim muito fraco. Só que ontem ele fez umas trocas bastante inteligentes, né? Sobretudo a troca do Henrique Carmo. Ele coloca ali o Bobadilha e Pablo Maia, que era o que tinha. Não tinha Alisson, não tinha Marcos Antônio, não tinha ninguém pra ele colocar. Ele coloca o que tem de volante.
né? No lugar do Oscar, ele colocou ali o Luciano, né? E joga na frente ali Lucas Ferreira, também o Lucas Ferreira, André Silva. Tem um que eu tô esquecendo que jogou também. Ah, o Wendel. Ele dobra a lateral esquerda do Wendel. Quando ele coloca o Wendel e Enzo Dias, ele coloca o Enzo Dias na frente e o Wendel atrás. E isso é uma coisa que eu falei, que absurdo, cara. Como é que pode? O Wendel, que é mais característica de cruzamento, o Enzo Dias, uma característica defensiva um pouquinho maior. O Zubeldia inverte, ele coloca o Enzo na frente e o Wendel mais pra trás do campo. Então eu achei que fica claro pra mim que o Wendel ele realmente não tem condição física por enquanto de jogo. Então também vou esperar um pouco mais do Wendel antes de vir aqui criticar, que eu tô bem incomodado com o quanto o Wendel não está entregando pro São Paulo. A resposta da contratação carésima que ele vai ser no futuro, quando fizeram o catado geral da contratação do Wendel, vai ser uma coisa pesada. Só que ele era um jogador muito de esperança, né, cara? E aí ele, quando não entrega, é uma decepção muito grande. Pode ser o mesmo caso do Alan Franco, Diego Lugano, primeira passagem, né? Caras que do nada ficaram um ano no banco, 6 meses, e do nada vira ídolo. E eu acho que o Wendel ele tem essa condição, essa capacidade de um dia ser excelente pro São Paulo. Hoje, ao ver ele pra trás e o Enzo Dias pra frente, me mostra que o Zubeldia tá sabendo de alguma coisa que nós não estamos. Tipo assim, o cara, a condição física dele deve ser precária, ele deve estar sentindo muito a parte física e não tá conseguindo se adaptar ao futebol que o São Paulo entende o ideal. Então deixa ele lá por enquanto, o Enzo Dias titular e a dobra da esquerda. Poxa, vamos também entender um pouquinho o Zubeldia. Aqui eu tô só pedindo uma trégua aqui, porque é o seguinte, nós estamos sem o Ferreirinha. E venderam o William Gomes. Mandaram o Eric embora. Aí ele colocou o Lucas Ferreira, só que o Lucas Moura tá machucado. O Oscar tá machucado. E ainda assim, depois do Ferreirinha machucar, entrou o Luca, que o Zubeldia colocou. O Luca, deu certo. O Luca machucou também. Então entrar o Wendel ontem, no lugar ali, eu não acho que essa dobra tenha sido uma coisa absurda. Tanto que não dá pra saber o que esperar do Henrique Carmo. Agora já dá pra saber. O Zubeldia, num momento inteligente, na sorte ou não, ele usa essa Libertadores já classificado para descobrir em Henrique Carmo que hoje o Lucas Ferreira mal, o Henrique Carmo pode substituir o Lucas Ferreira. Ou não termos mais essa dobra de laterais, né? Pensa, não vai ter Cédric Soares no jogo que vem, nem vai ter o Wendel, vai ter sim o Lucas Ferreira, Rian Francisco e o Henrique Carmo. Poxa, é muito jovem, mas pode dar certo. Aí você coloca o Luciano junto. Poxa, o Luciano vai ser o experiente aí. Coloca o Pablo Maia, Bobadilha. Cara, é o time. O Alisson, Pablo Maia, Alisson. É um time já rodado, com 3 jovens da base que podem dar super certo. Podem ser jogadores grandiosos amanhã ou depois. E o Zubeldia colocou também o Matheus Alves, né? Ele vai... Rodriguinho tem entrado, o Matheus Alves tem entrado. São jogadores, assim, promissores que o São Paulo tem usado agora. O São Paulo, ele cometeu essa atitude, não vou falar certo nem errado, atitude de ir enxugando o elenco. Achei que algumas peças tinham mesmo que ir embora, como Galopo, Michel Araújo, Nestor. Esses caras tinham mesmo que ir embora. Luiz Gustavo, que renovou, achei um erro. Rafinha, achei excelente ir embora. Então são caras que tudo bem ir embora, não tem problema nenhum. Agora, quando fala do Eric e do Rato, eu acho que o São Paulo foi precipitado, porque qual foi o ganho que o São Paulo teve com o Eric e Rato? 2 caras que ganhavam um salário razoável, não era nada demais. 2 caras que o Eric não, mas o Rato entregava bastante em campo, entregou bastante pelo São Paulo num momento excelente do Dorival. Né? Então eu achei que o Rato foi muito precipitado e principalmente o Eric. Tudo bem, onde estão Eric e Rato hoje? Realmente em lugar nenhum. Estão aonde? Cadê os caras brilhando? Né? No time que eles estão, não estão brilhando. Então eles são caras assim que o São Paulo talvez nem tenha errado. Errou com o William Gomes, da maneira que permitiu o cara ir embora, vendeu baratésimo. Mas tirando essas dificuldades aí, o Henrique Carmo, o Lucas Moura, esse menino aí, o Lucas Ferreira, esses caras eles podem dar super certo ainda e o São Paulo não sentir a ausência de muitos jogadores. Sobretudo o Matheus Alves e Rodriguinho, que eu acho que estão jogando a mesma bola que jogava Nestor e Michel Araújo, aí tá bom demais. Galopo, você não sabe o que esperar do Nestor, não sabe o que esperar do Michel Araújo e não sabe o que esperar do Galopo, é a mesma coisa o Matheus Alves e o Rodriguinho, pelo menos barateou e bastante. Eu vi uma situação aí que o elenco, a folha salarial tá alta, mandou 20 caras embora e tá pagando mais. Isso eu não entendi nada ainda. Não tô nem apto a falar. Preciso ver direitinho que história é essa. Mas se é verdade, alguma coisa tem que surgir aí, né? Aí o Belmonte tem que vir a público e falar, né? Precisamos entender direito essa história. Beleza? Então, ó,
Luciano, Bobadilha, André Silva, Rian Francisco, Dober Letrais, Zubeldia com as suas trocas que foram corretas. Falei de todos os temas que eu me propus aqui, são as notícias do São Paulo para agora, mais tarde eu volto para trocarmos uma ideia legal, onde eu vou apurar bastante a história do Henrique Carmo e ver essas questões, esses reforços que o São Paulo tá prometendo trazer por aí, beleza? Então, beleza então. Chega nesse like aí se você curtiu esse vídeo e se inscreva aqui no canal também para ficar junto comigo por aqui e fazer parte dessa família que só cresce. Tamo junto, meus amigos. Um abraço. Até a próxima. Valeu!